Fala galerinha do sétimo ano, você que não é também do sétimo ano e também está aqui para assistir esta videoaula, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Agora, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. A colonização do Brasil, parte 2. Sim, pessoal, já tivemos a parte 1, que falamos da chegada dos portugueses, falamos de alguns governos que o Brasil passou, desde as capitanias hereditárias até o governo geral, e agora vamos dar sequência a esta aula. Na aula passada, nós falamos sobre o tipo de mão de obra que era utilizada no Brasil assim que os portugueses chegaram. E a mão de obra mais utilizada era a mão de obra indígena, né? A mão de obra nativa que existia aqui na América, no continente americano. No entanto, em meados do século XVI, os portugueses começaram a trazer outro tipo de mão de obra para vir trabalhar aqui no Brasil. Foi a mão de obra escravizada africana, ou seja, pessoas vindas do continente africano, escravizadas para trabalhar aqui no Brasil, principalmente no cultivo da cana-de-açúcar, que havia sido implementado aqui no nosso território, no território brasileiro, que era colônia de Portugal. Então, os negros escravizados, eles vinham para o Brasil em navios trazidos pelos portugueses. Esses navios eram chamados navios negreiros ou tumbeiros. Esses navios eram chamados principalmente de tumbeiros porque muitos negros morriam no trajeto do continente africano até o Brasil, pessoal. Eles morriam no meio do Oceano Atlântico, e quando morreu no meio do Oceano Atlântico, os corpos dessas pessoas, eles eram jogados no mar. Então, estima-se que tenha chegado na América cerca de 11 milhões de escravizados vindo da África. E desses 11 milhões, e dentre os séculos 16 e 19, dentro desse período de tempo, chegaram esses 11 milhões aqui no continente americano, 4 milhões vieram só para o Brasil. Isso foram os escravizados vindos da África que chegaram vivos até o Brasil. Agora vocês imaginem quantos não morreram no meio do caminho, quantos não foram jogados ao mar nesse trajeto. E aí vocês podem estar se perguntando, mas se já botavam os índios para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar, na extração do pau-brasil anteriormente, por que os portugueses vão querer trazer a mão de obra escravizada negra lá da África aqui para o Brasil? Simples, pessoal, porque existia um fundamento. Porém, na história brasileira existiu duas perspectivas para explicar isso. Uma é o mito e a outra é a verdade. Então nós trabalhamos com mitos e verdades. Então o mito para a troca dessa mão de obra era que os portugueses trouxeram escravizados africanos para trabalharem aqui nas lavouras de cana-de-açúcar, porque os índios eram preguiçosos e os africanos eram mais dispostos ao trabalho, ou seja, que os negros escravizados eles tinham mais disposição para trabalhar do que os índios. Esse é o mito, isso não é verdade, isso daí foi uma invenção. A verdade é que os índios eles resistiam à escravidão. Então, de que maneira os índios resistiam? Eles não queriam trabalhar e fugiam para o interior do Brasil, que a gente também chama de sertão. Sertão é interior. Então, eles fugiam para o interior, para o sertão brasileiro, que era fechado com a Mata Atlântica. E os índios, por conhecerem melhor esse território, eles vão ter mais facilidade de se esconder, enquanto os colonos não vão conseguir encontrar os índios ali.
Outro fator foi que a Igreja Católica falava que os índios tinham alma, e por eles terem alma, eles deveriam ser catequizados e não escravizados. Por isso, muitos índios trabalhavam nas missões ou reduções dos padres jesuítas da Igreja Católica. Então, eles eram catequizados nessas missões, reduções, e trabalhavam para os padres ali dentro daquele território. E porque os africanos, né, os negros, foram trazidos para cá para trabalharem no cultivo da cana-de-açúcar do Brasil, porque os portugueses já faziam esse cultivo da cana-de-açúcar em ilhas da África, do continente africano, em colônias portuguesas no continente africano, desde o século XV. Então, desde o século XV, os portugueses eles utilizam a mão de obra escravizada africana no cultivo da cana-de-açúcar. E por isso os africanos estavam acostumados com esse tipo de trabalho. E além disso, o tráfico de escravos ele era um comércio lucrativo para os portugueses. Então, Portugal ela lucrou vendendo pessoas escravizadas da África para o Brasil. Era uma maneira de o reino, de o Estado moderno estar criando comércio, de estar lucrando neste período. Beleza, pessoal? E aí fica aquela questão, nossa, que coisa horrorosa. Pessoas sendo escravizadas, outras ganhando muito dinheiro com o trabalho gratuito, entre aspas, dessas pessoas, explorando esse trabalho, matando pessoas, jogando pessoas no meio do mar. Que coisa horrível. E é horrível, mas tudo tem um fundamento. A escravidão não foi algo que começou naquele período. A gente sabe que a escravidão ela foi a principal mão de obra da Idade Antiga. Então, durante os reinos da Antiguidade, do Egito, da Mesopotâmia, do povo hebreu, da China Antiga, todos eles utilizaram predominantemente a mão de obra escravizada. E no continente africano não foi diferente. Então, a escravidão no continente africano, ela ocorria por três maneiras: ou por guerra, um império ou um reino entrava em guerra com o outro e os sobreviventes eram escravizados por algum crime que alguma pessoa tinha cometido, então ela era escravizada devido àquele crime. Por dívidas, no caso dela estar devendo a alguma pessoa, aí ela teria que ser escravizada. E dentro do continente africano, principalmente os reinos e os impérios africanos, eles utilizavam escravos. Então, os primeiros escravos escravizados, né, que saíram do continente africano para o Brasil e para o continente americano em si, eles já tinham sido escravizados lá na África. Eles eram escravizados, né, escravos no caso, dos reinos e impérios africanos. Porém, com o tempo, esses reinos, esses impérios, eles não vão ter mais povos para conquistar, não vão ter mais quem escravizar. E é aí que os europeus, os portugueses e os demais europeus vão pegar pessoas, membros desses reinos e desses impérios, e levarem como cativo para o continente americano, como a gente viu que aconteceu no Reino do Congo. Então, a exportação de africanos escravizados para outras partes do mundo se deu principalmente pelos árabes no século VIII. Então, quando eles foram exportados, né, escravizados da África, foram exportados para outros locais do mundo, foi primeiro pelos árabes no século VIII, na expansão do islamismo, e também pelos europeus a partir do século XV, principalmente os
portugueses. E aqui no Brasil, como já dito, os escravizados africanos vinham trabalhar na lavoura de cana-de-açúcar, né? Cultivando a cana-de-açúcar para transformar ela em açúcar. O produto, né? O artigo, especiaria mais cobiçada pelos portugueses, a especiaria que tinha alto valor na Europa. Então, onde era cultivado essa cana-de-açúcar? Ela era cultivada em fazendas aqui no Brasil chamadas de engenhos. Então, era dentro dos engenhos que a cana-de-açúcar era cultivada, e ali também ocorreu o processo da fabricação dessa cana no açúcar. E nesses engenhos viviam os fazendeiros e também os escravizados africanos, além dos trabalhadores livres dentro desse engenho. E lembrando que esse fazendeiro, ele era chamado de senhor de engenho. E por que se dava esse nome de engenho para essa fazenda onde era produzido o açúcar? Porque o engenho, na verdade, era o nome da máquina, pessoal, que extraía o caldo de cana, que moía, né, a cana e tirava o caldo de cana, e que esse nome do engenho foi utilizado para denominar toda a fazenda, por ser a principal máquina, a máquina mais cara dessa fazenda. E aí vocês podem observar como era organizado esse engenho, essa fazenda. Onde está escrito ali no número 1, Casa Grande, era o local onde vivia o senhor de engenho e sua família, pessoal. O senhor de engenho e sua família vivia na Casa Grande. Lá no pontinho 3, onde está escrito, era a senzala. A senzala era onde viviam os escravizados. Os escravizados, eles moravam dentro da senzala, que era um local apertado, com pouco conforto, e que viviam várias pessoas juntas. Então, olha só a diferença de local que era habitado pelo senhor de engenho e pelos escravizados, e também a diferença de conforto. Olha o tamanho da casa grande para o senhor de engenho e sua família, e olha o tamanho da senzala para vários escravizados viverem ali. Olha a diferença. E dentro desse engenho também tem o local onde a cana, né, era transformada em açúcar, que é o que a gente já falou, que é o engenho onde existia a fábrica. Aí vocês podem observar que ali na fábrica tem os números 7, 6, 8, 5 e 4, né? A roda d'água, o purgar, a fornalha, a caldeira, a moenda, estão todos ali. Dentro da fazenda existia também a capela e a moradia, né, dos trabalhadores livres, além de, claro, do canavial, do local onde era cultivada a cana-de-açúcar, e também a roça, onde era produzido artigos de subsistência, ou seja, alimentos para abastecer, alimentar tanto escravizados como senhor de engenho. Agora, a vida dos escravizados no Brasil. Os escravizados, pessoal, eles eram responsáveis por praticamente todo o trabalho no engenho, desde o cultivo da plantação da cana até a produção do açúcar. E além desse trabalho, né, com a produção do açúcar, o cultivo e a produção do açúcar, eles também trabalhavam para os seus senhores dentro das hortas, né? Eles tinham que cultivar a horta do senhor e também, em alguns casos, a sua própria horta. E as mulheres, principalmente as mulheres escravizadas, elas trabalhavam dentro da casa grande, cuidando do filho do senhor de engenho, ou dos filhos do senhor de engenho, trabalhando na cozinha, ou seja, fazendo o alimento do senhor de engenho e de sua família, e as outras tarefas domésticas, como a faxina, né, a limpeza da casa e tudo mais. E qual era a recompensa desses escravizados? Claro, os escravizados, eles não recebem um salário, eles não ganham uma recompensa, mas eles são seres humanos, eles precisam de comida para sobreviver. E eles se alimentavam basicamente de farinha de mandioca ou de milho,
e isso daí eles misturavam no feijão. E em alguns casos, né, como eu já disse, eles recebiam alguma lavoura para cultivar e melhorar sua dieta. Porém, era complicado porque eles já trabalhavam o dia todo na fazenda do Senhor, na horta do Senhor, então quase não sobrava tempo para trabalhar no cultivo da sua fazenda. Então eles basicamente viviam da comida que era dado pelo Senhor, que era a farinha de mandioca e a de milho. E devido a essa baixa dieta e a alta carga horária de trabalho, não só a alta carga horária de trabalho, mas também o trabalho físico e em demasia, fazia com que esse escravizado tivesse uma baixa expectativa de vida, ou seja, que o escravizado morresse mais cedo de doenças e de exaustão, devido ao excesso de trabalho e à má alimentação. Porém, os negros escravizados, eles não eram tão mansos, eles não eram mansos e não eram tranquilos, dispostos ao trabalho, como dizia o mito da escravidão, né? Esses escravizados africanos, eles resistiram a essa escravidão. De que maneira? Cultuando seus deuses de forma disfarçada, deuses entre aspas, porque dentro das crenças dos povos africanos, alguns deuses não são chamados de deuses, são chamados de orixás. Então, de que maneira eles eram cultuados? Através dos santos da Igreja Católica. Então eles se fingiam de católicos, cristãos, pegavam os santos da igreja e adoravam aquele santo como se fosse as suas divindades. Eles também envenenaram vários senhores, já que as escravas trabalhavam na cozinha da casa grande. Eles colocavam veneno na comida dos senhores para matar esses senhores e poderem fugir da fazenda. O suicídio também era uma forma de resistência à escravidão, porque quando o escravizado africano se dava conta que ele era uma mercadoria e que ele possuía um alto valor, porque era vendido no mercado do porto, e esse senhor de engenho tinha que comprar esse escravizado africano lá no mercado do porto, né, do litoral brasileiro, no caso, né, Porto, a cidade do Porto em Portugal, Porto no litoral brasileiro. Então, esse escravizado africano, ele terminava se matando, porque ele sabia que era uma forma dele acabar com aquela escravidão para ele e também de dar prejuízo ao seu senhor, porque o senhor tinha comprado ele por uma determinada quantia e por ele se matar, aquele senhor estava perdendo aquele investimento. E a outra forma de escravidão, que também estava ligada à fuga, era a formação de quilombos. Quilombos que eram locais onde os negros que estavam escravizados fugiam para viver uma vida como se tivessem em alguma aldeia da África. Dentro dos quilombos, os habitantes deles eram chamados de quilombolas. E lá eles viviam, como eu já disse, de uma maneira tranquila, como se fosse numa aldeia da África, cultuando as suas divindades, praticando a arte, né, dentro do quilombo, a arte africana, e também a arte de luta, né, de defesa africana, que era o que? A capoeira. Lá eles também cultivavam alimentos, vários alimentos, inclusive a cana-de-açúcar era cultivado dentro desses quilombos, mas eles cultivavam também batata doce, feijão, a mandioca, e eles trocavam esses produtos entre os povoados e as fazendas mais próximas, ou seja, esses quilombos eles não ficavam muito longe das fazendas e também dos povoados, então existia essa interação entre os quilombos e os povoados, embora os quilombos fossem essas aldeias compostas, né, de ex-escravizados que resistiam à escravidão, né, que estavam fugindo da escravidão. E o principal quilombo foi o quilombo dos Palmares, pessoal.
principal quilombo desse período, mas nós vamos falar do Quilombo dos Palmares daqui a pouco. Porque antes precisamos falar da União Ibérica, ela que aconteceu entre 1580 e 1640. A União Ibérica ocorreu porque o rei de Portugal, Dom Sebastião, saiu para uma guerra na África. Ele que era muito jovem, nessa época não existia videogame, não existia celular, não existia nenhuma ferramenta tecnológica de diversão, e a diversão mais próxima que um jovem tinha era através do contato direto, do contato físico, era através da guerra. Então, Dom Sebastião, ele por ser muito jovem, ele quis ir para uma guerra no continente africano para representar o seu reino Portugal. Porém, nesta guerra, ele sumiu, simplesmente sumiu, ninguém achou mais o rei, então deu-se Dom Sebastião como morto. Então, Dom Sebastião morreu numa guerra na África e, muito jovem, não deixou herdeiros. Sendo assim, sem herdeiros, o parente mais próximo de Dom Sebastião deveria assumir o trono. Porém, o parente mais próximo dele era um tio bem velhinho. E esse tio bem velhinho, por ser velhinho, morreu cedo. Não ficou muito tempo lá. E esse camarada também não tinha filhos, não tinha herdeiros, deixando mais uma vez o trono de Portugal para um herdeiro mais próximo da família. E quem era o herdeiro mais próximo dessa vez? Felipe II, o rei da Espanha. Ou seja, pessoal, Portugal, ela seria governada por um rei espanhol. Tudo que Portugal não queria, já que foi a primeira nação, o primeiro reino a se tornar um estado moderno, fugindo das garras da Espanha, pessoal. E agora Portugal seria governada por um rei espanhol, Felipe II. Então, esse período em que Portugal foi governada pelo rei da Espanha, por um rei da Espanha, foi chamado de União Ibérica. Lembrando, por que é chamado de União Ibérica? Porque Portugal e Espanha são os únicos estados modernos a possuírem território na Península Ibérica. Então, uma vez que os dois reinos são comandados por um mesmo rei, o nome do governo ficou sendo União Ibérica, pelos dois estados estarem na Península Ibérica. Também já falamos disso. E aí vocês podem se perguntar, tudo bem, mas o que isso tem a ver com a história dos escravizados que a gente estava falando até agora no Brasil? O que isso tem a ver com a história da colonização no Brasil? Tem tudo a ver, pessoal. A gente vai entender agora. Por quê? Porque o Brasil, ele era colônia de Portugal. Até aí, nenhuma novidade. O Brasil estava recebendo escravizados negros. Então, o tráfico de escravos dava muito lucro para Portugal. Então, todo o lucro português, tudo que saía agora do Brasil, pertencia à Espanha. Então, Portugal não estava só sendo governada por Filipe II, o rei espanhol, mas também as colônias portuguesas viraram administração espanhola. Por isso, foi criado o termo que o Império Espanhol é o império onde o sol nunca se põe. Quando o sol nasce no Oriente, ele está se pondo no Ocidente, e quando ele se põe no Ocidente, ele nasce no Oriente. Ou seja, o sol nunca se põe no Império Espanhol, porque agora esse império, ele possuía as colônias portuguesas também, e Portugal possuía colônias no Oriente, no Ocidente. A Espanha também já possui algumas colônias, né, principalmente no continente americano, e isso fez com que o rei da Espanha, Filipe II, se tornasse o rei mais poderoso do mundo nesse período. E ele foi confrontado. Foi confrontado por quem? Pelos Países Baixos, que é formado
pela Holanda e pela Bélgica. Esses dois territórios aí, principalmente da Holanda, ele era formado por judeus e também por protestantes, que não aceitavam a imposição de Filipe II de que esse território deveria ser um território católico. E por ser um território formado por judeus e protestantes e possuir riquezas, né, ter uma administração econômica muito forte, principalmente emprestando dinheiro para Portugal investir na construção de engenhos aqui no Brasil, a Holanda e a Bélgica vão declarar independência da Espanha em 1581. Só que, como eu disse, Portugal possuía dívidas com a Holanda e a Holanda exigia que Portugal pagasse essas dívidas. Só que Portugal era governada por Filipe II, logo a conta chegou ao palácio de Filipe II. E quando Filipe II viu que a Holanda estava cobrando uma dívida de Portugal e Filipe II, revoltado porque a Holanda tinha acabado de se tornar independente da Espanha, se recusa a pagar essa dívida. O que a Holanda faz? A Holanda, sem pensar duas vezes, invade o Brasil, querendo tomar posse do território brasileiro para quitar suas dívidas. No caso, agora com o Reino de Portugal, que era administrado por Filipe II. Então, a Holanda invade colônias portuguesas, não só o Brasil, vai invadir colônias na África também, para quitar essa dívida, para aumentar o seu lucro. Aqui no Brasil, a Holanda invadiu primeiro a Bahia em 1624, só que essa invasão não deu muito certo, porque o exército espanhol, aliado com o exército português, conseguiu expulsar os holandeses. Aí, em 1630, a Holanda invadiu Pernambuco e aí sim dominou Pernambuco, essa capitania. Então, a Holanda se estabeleceu na capitania de Pernambuco. E quando ela se estabelece na capitania de Pernambuco, ela manda para cá um governante holandês chamado Maurício de Nassau. E Maurício de Nassau foi um governante que foi amado pelos pernambucanos, porque ele fez Pernambuco prosperar nesse momento. De que maneira? Ele concedeu empréstimo aos senhores de engenho com juros baixos, ele concedeu liberdade religiosa, ou seja, mesmo ele sendo protestante, ele condenou a perseguição aos católicos, já que a maioria dos senhores de engenho eles eram católicos por serem portugueses e Portugal ser um reino católico. Então, ele concedeu liberdade religiosa e igualdade entre os cidadãos livres. Porém, manteve a escravidão. Por quê? Porque a Holanda invadiu também colônias portuguesas na África e dominou o que seria o tráfico de escravos, ou seja, o lucro português, todo o lucro português com a cana-de-açúcar, com o açúcar que era exportado do Brasil com o tráfico de escravos, passou para as mãos da Holanda durante esse período. E foi nesse conflito entre holandeses com portugueses e espanhóis que foi criado o Quilombo dos Palmares. Esse que foi o maior quilombo da colônia brasileira, né, durante esse período, como eu já havia dito. E como eu já havia dito, o quilombo era o que? Era o refúgio de escravos que fugiam das aldeias. Eu já ia falar das aldeias, que fugiam dos engenhos, das fazendas dos senhores que produziam cana-de-açúcar. E onde ficava o Quilombo dos Palmares? Ele ficava no atual estado do Alagoas. E ele era chamado de Palmares pelas autoridades portuguesas. Porém, para os habitantes do Quilombo, ele se chamava Angola Janga, que significa pequena Angola, já que a maioria desses quilombolas, como são chamados os habitantes dos quilombos, vinham da África, da região de Angola. E
Zumbi dos Palmares foi o principal líder desse quilombo, e não só o principal, como o último líder do quilombo, que durou quase 100 anos e só foi destruído em 1694 pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Mas essa história da destruição do quilombo dos Palmares a gente vai ver num próximo episódio. Aí nós temos uma imagem desse que foi o principal líder do quilombo dos Palmares, o Zumbi dos Palmares, que foi um líder, né, como se ele fosse o rei do quilombo, já que os quilombos eles tinham um governo, sistema governamental parecido com o que era o sistema de governo dentro das aldeias dos povos africanos, como eu falei anteriormente, e também ele teve a responsabilidade de administrar esse que foi o maior quilombo do Brasil. E no meio desse bololô, o que aconteceu? O fim do domínio holandês. De que maneira? Alguns fatores, né, foram importantes. Dois foram principais. O primeiro, no caso, seria o quê? O fim da União Ibérica em 1640, já que Portugal voltou a ter um rei português, que foi Dom João IV. Dom João IV, ele chegou ao poder após uma revolta dos portugueses que não aceitavam mais o domínio de um rei espanhol. E o segundo fator foi que Maurício de Nassau, que era o governador de Pernambuco, Amado, ele foi retirado pelo governo holandês de Pernambuco, que enviou um novo governador, que ele respondia pelo Comitê, a Companhia das Índias Ocidentais. E esse novo governador, ele adotou uma política contrária que Maurício de Nassau havia implementado aqui no Brasil, aqui em Pernambuco. Ele passou a cobrar juros altíssimos e a apertar os senhores de engenho a pagarem os empréstimos que haviam contraídos. Ele quis impor o protestantismo sobre esses senhores de engenhos, que eram católicos, e queria pressionar, né, esses senhores de engenho a qualquer custo a estarem pagando esses tributos. Então, baseado nisso, e com o retorno, né, claro, do rei português, os senhores de engenho, que eram portugueses em si, né, eram os lusos brasileiros portugueses, eles se juntaram com os escravizados africanos, com alguns índios, né, que viviam próximos, e formaram um exército para expulsar os holandeses do Brasil. O conflito para a expulsão dos holandeses do Brasil ficou conhecido como a Batalha dos Guararapes. Então essa batalha durou praticamente um ano e foi vencida pelos portugueses, os lusos brasileiros, né, que formavam esse exército junto com os escravizados africanos e alguns indígenas. E ao serem expulsos aqui do Brasil, os holandeses não saíram com as mãos abanando. Eles haviam desenvolvido novas técnicas para a produção de um açúcar com maior qualidade. Então, baseada nessas técnicas, os holandeses, eles vão colonizar ilhas na América Central, na região das Antilhas. Chegando nas Antilhas, eles passam a cultivar um açúcar mais refinado, com maior qualidade do que o açúcar brasileiro e com preço mais baixo do que o açúcar brasileiro, ou seja, a Holanda passa a concorrer com o açúcar brasileiro, e aí os engenhos de açúcar do Nordeste vão passar por uma crise financeira. E é a partir daí que começa a acontecer o declínio da produção de açúcar, do ciclo de açúcar no Brasil. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.